Episódio de hoje: a história do folclore. Só mais um pouquinho desse... Ai, que susto, professor! Cuidado, Azulão! Você pode derrubar tudo tremendo assim, desse jeito? Desculpa, professor. É que esse uivo aí fora me assustou. Até a minha sobrancelha ficou toda arrepiada. Fique calmo, Azulão. Pelo barulho, esse foi um cachorro uivando para a lua. Professor, eu vi um filme de monstro essa semana que ainda não consegui tirar da minha cabeça. Agora qualquer barulhinho que eu ouço já é um susto. Azulão, não se preocupe. Monstros são coisas da sua imaginação. Professor, é que tem uns que parecem até de verdade. Não, eles não existem. Eu sei disso. Mas vai que eu tô voltando pra casa e eu encontro um monstro verde, narigudo, todo listrado, com 2 olhões esbugalhados. Uma imaginação e tanto. E sabe, com isso tudo eu até me lembrei de uma coisa. O que, professor? O senhor conheceu algum monstro assim como eu falei? Não, Azulão. Mas conheço histórias de muitos personagens que são tão estranhos quanto esse. Mas o senhor conhece de onde? São lendas do folclore brasileiro. Folclore, professor? Isso é nome de algum book? Veja só, essa palavra que você usou é uma palavra em inglês. Sim, professor. Eu gosto muito dessa palavra. E você pode repetir para o pessoal de casa o que você disse? Se posso, professor. Eu disse que queria saber se esse tal de folclore é um book. Ei, pessoal, vocês sabem dizer o que a palavra book significa? Vocês acham que a palavra book quer dizer comida, jogo ou livro? E a palavra book quer dizer livro. Se você acertou a palavra, muito bem, meus parabéns. Professor, eu acertei. Essa foi fácil porque eu leio muitos livros. Isso é muito bom, Azulão. Sim, professor, mas eu não tenho nenhum livro em casa chamado folclore. Azulão, é porque o folclore não é um livro. Não, professor. Mas se não é um livro, o que ele é? O folclore é tão antigo que ninguém sabe quem inventou as histórias que fazem parte dele. Então folclore é um monte de história, professor? Não, ele é muito mais do que isso. As festas, as danças, as músicas, as rimas, as frases, as comidas, tudo isso faz parte do folclore. Mas, professor, além de receitas, festas, músicas e comidas, o que mais tem no folclore? Tem muita coisa, Zulão. Inclusive muitas brincadeiras que você conhece fazem parte dele. Pega-pega, esconde-esconde, soltar uma pipa ou papagaio, tudo isso é folclore. Puxa, que legal, né, pessoal? Mas, e os monstros? Até agora não falou de nenhumzinho. Que cabeça minha, é verdade? Então fala, professor, conta tudinho pra gente. É pra já. Antigamente, as pessoas não sabiam explicar por que algumas coisas aconteciam. Então, muita gente dizia que existiam seres mágicos que faziam essas coisas misteriosas. Então os monstros eram de verdade? Não se preocupe, Azulão. Eles eram somente parte da imaginação das pessoas. Vou explicar tudo. Mas esse é o momento de usar a imaginação. Imaginando! Vamos lá, pessoal! Todo mundo imaginando, já tô imaginando, vamos lá! Muito bem! Uma das lendas mais conhecidas é a do Saci Pererê. Saci Pererê. A história dele nasceu entre os índios do sul do Brasil. Mas com o passar do tempo, algumas histórias da África e Europa mudaram um pouco o jeito como o Saci era visto. Foi aí que ele passou a ter uma perna só, fumar um cachimbo e usar um gorro vermelho que dava a ele seus poderes. O quê? Então quer dizer que a história dele foi contada, recontada e contada de novo por muita gente até chegar naquilo que conhecemos hoje? Sim, foi um longo caminho até ele virar um personagem muito brincalhão que acaba fazendo feijão queimar, objetos se perderem e outras travessuras. E tem outros seres assim também, professor? Existem muitos. Outra lenda muito conhecida no Brasil é a do Boitatá. Boitatá. Ele é um boi?
de batata? Seria muito engraçado, mas o boitatá é uma cobra de fogo que corre pela floresta. É tão luminoso que se você olhar para ele, pode até ficar cego. Antes mesmo de o Brasil ser descoberto, há muito tempo, a história desse bicho que anda pelo mato pegando fogo já era contada por muita gente, que acreditava que a cobra boitatá protegia as matas. Mas isso é verdade, professor? Então, Azulão, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a lenda do boitatá tem outras explicações. Uma delas é que fogo na mata pode acontecer naturalmente. Ufa, então eu não vou encontrar uma dessas no meio do caminho, né? Ainda bem, não é? Conta mais uma, professor Apolônio. Ah, sim. Tem também o curupira. Curupira? O que é um curupira? O curupira é um ser que vive na mata, com cabelo vermelho como fogo e pés virados para trás. Como o boitatá, ele já existia antes mesmo de o Brasil existir. O curupira faz caçadores se perderem na floresta e some com as pessoas que querem fazer mal para os animais e as plantas. Adorei! Eu também defendo os animais e as plantas. Ah! Ai, professor, que irado saber de todas essas lendas. E essas são só 3. Ainda existem muitas, cada uma contada de um jeitinho em cada cantinho do Brasil. Puxa, professor, deve ter um montão, porque o Brasil é bem grandão. Sem dúvida, Azulão, o Brasil é cheio de cultura e nós somos parte de tudo isso. Professor, eu acho que isso tudo da música. Opa, então vamos cantar! Vamos cantar! Aprender com Apolônio e brincar com Azulão. Aprender com Apolônio e brincar com Azulão. O folclore brasileiro tem histórias de toda parte que são contadas. Brincadeiras, lendas ficam na memória. Junto com a dança e canto vão sendo passadas. Pra explicar muito mistério que existia, ganhavam vida, lendas e mitos. O curupira, boitatá e companhia. Saci, cuca e outros seres esquisitos. Aprender com Apolônio e brincar com Azulão. Aprender com Apolônio e brincar com Azulão. Uhul! Essa foi divertida. Foi mesmo! Professor, vamos brincar de alguma brincadeira do folclore? Vamos, Azulão! Eba! Vamos, pessoal! Olha só o Saci Pererê! Cadê? Ele está fazendo travessuras para você brincar de correr atrás dele. Ah, é? Então é pra já. 3, 2, 1, lá vou eu, Saci! Ué, pra onde ele foi? Acho que está atrás daquela pedra. Ha! Opa, não tem ninguém aqui. Olha ele ali, Azulão! Aí, Saci, agora eu vou te pegar. Corre mais rápido, Azulão, você está quase conseguindo. Vem aqui, Sacizinho. Professor, ele sumiu de novo. Azulão, acho que ele está atrás daquela árvore. Corre, Azulão, ele foi para as pedras. Lá vou eu. Está quase alcançando, Azulão. Estou quase conseguindo. Ai. E peguei você, Saci. Muito bem, parabéns, Azulão. Obrigado, professor Apolônio. Agora quero ver você me pegar. E lá vou eu!
Professor, essas brincadeiras são tão legais. Ah, e às vezes a gente até esquece que elas ainda existem. Pois é, Azulão. Essas brincadeiras já estão por aqui há muito tempo. Então é legal conhecê-las e saber como elas acontecem. É verdade, professor. Eu vou estudar muito mais o folclore a partir de hoje. Puxa, que bom, Azulão! E que tal a gente rever o que aprendemos hoje enquanto isso? Isso aí, professor. Vamos lembrar do que a gente falou. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vimos um pouquinho do que é o folclore e as origens de algumas das lendas que ele traz. O folclore é um montão de tradições que fazem parte da cultura popular, que geralmente são passadas de uma pessoa para outra. Como o Brasil é grande, algumas lendas mudam de região para região, mas algumas lendas existem em todas elas. O Boitatá, o Saci Pererê e o Curupira são exemplos de personagens folclóricos que existem em muitas regiões do Brasil. Além deles, o pega-pega, a pipa e a peteca são algumas das brincadeiras que as crianças de antes e de hoje em dia brincam, e que existem por todo o país. No fim, o folclore é uma parte da história do dia a dia do nosso país e faz parte da nossa história pelas lendas, rimas, trava-línguas e ditados. E então, gostaram do folclore? Nossa, professor, a gente adorou. Então, Azulão, vocês vão se interessar muito pela curiosidade de hoje. Oba! O que é que tem na curiosidade de hoje, professor? Vamos ver na super tela! Vocês sabiam que a história chamada Chapeuzinho Vermelho é muito antiga? Não. Ela surgiu na Europa há séculos, até que dois irmãos chamados de Grimm melhoraram e registraram a história. E até hoje, Chapeuzinho Vermelho é uma das histórias mais conhecidas do mundo. Ih, professor, ainda bem que é só um cachorro ali fora, hein? Senão eu já ia inventar uma história e tanto de um monstrengo que fica andando pela cidade. Oh, professor, acho que eu vi a buzina do meu pai. Então eu vou aproveitar que não tem nada estranho lá fora e já vou pra casa. Sem problema, Azulão. E essa história toda de folclore me deu vontade de voltar para os meus livros. Quem sabe não aparece uma história para o nosso próximo encontro, não é? Sim, seria muito divertido. Depois o senhor conta pra gente, professor. É claro, pode deixar, Azulão. Então, tchau, professor. E até mais, pessoal. A gente se vê. Tchau, 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 professor. Tchau, 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 pessoal. Até mais, Azulão. Vai com cuidado. E mande um abraço para os seus pais. E pessoal, não se esqueçam que vocês também podem acessar o nosso site. Sabem como? É só digitar www.tv.unesp.br/Apolônio e Azulão. Lá vocês têm brincadeiras, jogos e muitas curiosidades. É bem divertido. Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal!